Você está no Apareça e Cresça, o podcast onde sua voz ganha força, sua mensagem encontra espaço e sua presença se transforma em autoridade. Porque crescer começa com aparecer. Então apareça e cresça! Sejam muito bem-vindos ao Apareça e Cresça, o podcast que vai dar à luz ao seu projeto, à sua empresa, à sua marca. Hoje eu vou estar com uma pessoa maravilhosa, que inclusive foi uma pessoa muito importante para mim, fazendo essa inauguração do Apareça e Cresça, que é a pastora Bianca, ela também que é terapeuta e tem um projeto muito interessante. E hoje eu tive a honra de estar convidando, por ser um dia tão especial, né? Um dia de realmente trazer à luz um novo projeto. Meu nome é Luciana Moraes, para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em marketing de autoridade, jornalista, e nesse programa nós temos a missão de dar à luz aos seus projetos, colocando o holofote em tudo aquilo que você quer trazer para claridade, para que as pessoas possam ver, o seu público possa conhecer. Até porque no marketing, quem é mais visto se torna melhor, supera o melhor. Então, Bianca, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite de estar inaugurando esse projeto que é assim tão especial para mim. E você também, que foi uma pessoa que foi e é, mas muito importante na minha vida, em um momento assim bem desafiador, inclusive, e fez toda a diferença para eu estar aqui agora. Então, estar aqui, você estar aqui é porque você faz parte dessa história. Com certeza, eu que estou muito feliz pelo convite. Para quem não me conhece, ela já me apresentou, sou pastora, mentora, e a gente vai falar um pouquinho aí do quanto que é importante, né, a espiritualidade na vida das pessoas, até para ter sucesso na empresa, no casamento, na vida financeira, em todas as áreas. É necessário a pessoa trabalhar a espiritualidade dela e alinhar para que ela consiga alcançar os seus objetivos. Inclusive, depois a gente podia falar um pouquinho de como a gente se conheceu, para as pessoas entenderem como as coisas acontecem no mundo espiritual. É verdade. Né? E assim, para você que está assistindo, talvez você não saiba que existem 3 inteligências, que é a inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. E as 3 são importantes. Inicialmente se foi criada a inteligência cognitiva, entenderam-se que algumas pessoas tinham QI avançado, né? Só que com o decorrer do tempo eles entenderam, né, doutora, que a mesma pessoa tendo um QI avançado não era garantia que ela ia ser bem sucedida na vida. Daí surgiu a segunda inteligência, que é a inteligência emocional, onde foi comprovado que você precisa sim ter uma inteligência cognitiva, da técnica, mas é importante trabalhar a inteligência emocional. Na pandemia mesmo, muitas pessoas faliram não por não ter dinheiro, mas por não conseguir agir da forma certa ou na hora certa. Enfim, isso tem a ver com a inteligência emocional. E a última, inteligência espiritual, hoje já é comprovado. Inteligência espiritual, a ciência está aliada a ela, porque já se comprova, inclusive hospitais, todos os hospitais, independente de religião, e é isso que nós vamos ter nesse bate-papo aqui hoje, independente de religião, a inteligência espiritual é importantíssima, e nos hospitais já tem um ponto de Deus, né? Que todo hospital hoje tem, que é para trabalhar essa inteligência, e hoje nós precisamos ter esse equilíbrio. E eu quero te convidar, né, para falar um pouquinho dessa inteligência espiritual, quanto que é importante, nós que vamos estar dando voz aqui a mulheres, a homens, pessoas que vão estar se posicionando, que todos os dias, em todos os bate-papos do nosso Apareça e Cresça, vão trazer sua marca, mas o quanto que é importante, não só ter a inteligência técnica, não só ter o emocional, mas o espiritual. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, é super importante, né, todas as inteligências, mas a espiritual muitas das vezes, por muito tempo, ela foi um pouco ignorada
como se fosse assim, quem se liga muito nisso no espiritual é muito alienado, e na realidade eles estavam certos. Só não era comprovado cientificamente, porque o que está na Bíblia está sendo comprovado hoje pela neurociência, está sendo comprovado pela ciência, mas sempre esteve na Bíblia, né? Quem seguiu a Bíblia sempre estava vários passos assim, muito além da sua época. Com certeza, porque a Bíblia continua atual. Então, a inteligência espiritual, ela fala sobre uma conexão do ser humano com Deus, que vem para trazer respostas que a cognitiva e que a emocional não te traz. Então, é como um canal direto de Deus para o ser humano, trazendo as respostas que às vezes não tem muito a ver com a razão, não tem a ver com a lógica, não tem a ver com a matemática, né? 1 mais 1 é 2, mas são respostas vindas diretamente de Deus e da parte espiritual para a galera que se diz espiritualizada, né? Tem o cristão e o espiritualizado. Então, é possível buscar essas respostas através da inteligência da inteligência espiritual. E o quanto que é importante, né? Eu falo que eu sou muito intensa e eu já vivi a inteligência espiritual de várias formas. Eu falo que eu sou cristã, mas já tive longe de Deus dentro e fora de uma igreja, e já tive perto de Deus dentro e fora de uma igreja. Então hoje eu consigo entender essa inteligência espiritual com mais clareza, porque antes eu ligava que a inteligência espiritual era estar ligado a uma igreja, uma religião. E hoje eu entendo que não é sobre isso, né? Tem uma conexão, é importante uma comunhão, mas não é apenas isso. Só que é uma linha muito tênue. Né? Porque desse processo de estar dentro, estar fora, eu tenho Deus dentro, eu tenho Deus fora, eu tenho Deus fora, eu tenho Deus dentro, eu falo que eu me perdi um pouco no meu caminho, da minha essência. E eu falo que os meus últimos 7 anos foram importantíssimos profissionalmente falando, mas eu me desconectei um pouco por uns 5, 6 anos da minha inteligência espiritual, meio que eu estava olhando só o que eu queria. Sabe quando você acorda e você traça os seus planos, os seus projetos? Eu acho que eu fui ganhando corda, vai. E de repente eu me senti desmoronando como se eu estivesse num castelo construído na areia. E eu já tive várias experiências com Deus, até mesmo de milagres, e eu fiquei até muito incrédula em determinado tempo. E eu comecei a pensar assim, né? Quem manda na minha vida sou eu a partir de agora, não quero saber, eu não vou perguntar nada. E assim, às vezes nós seres humanos, a gente se frustra com o ser humano, que nós somos seres humanos, então a gente não tem que ficar olhando para isso, e a gente liga isso a Deus, né? Não tem nada a ver. Porque fala um pouquinho sobre isso, porque é muito desafiador. E uma das coisas que eu achei interessante, vou dar um parênteses aqui para falar como nós nos conhecemos. Eu estava buscando uma pessoa que fosse de Deus, mas que não fosse religiosa e que pudesse fazer uma matéria na revista, na época, que eu geria na parte comercial, falando sobre a espiritualidade, a importância de trabalhar esse equilíbrio, né? Porque na Bíblia fala sobre esse equilíbrio, que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu buscando essa pessoa, e um dia eu fechei com uma e ela falou: olha, eu posso indicar uma pessoa? Dá tempo ainda de encaixar? Eu falei que não, mas ela falou assim, qual era a área? Eu falei, então dá, porque essa área porque a nossa revista era uma revista de especialista, então se entrasse uma área não podia entrar um outro profissional da mesma área. Ela indicou você, né? E nós começamos a conversar no telefone e eu finalizei falando, olha, então eu vou mandar a proposta para você, foi um prazer enorme. Nós falamos do projeto, falamos da revista. Até, na realidade, a gente até falou muito pouco, porque o espiritual interveio. Lembra? E aí, na hora que eu falei, olha, eu vou mandar então a proposta, foi um prazer. E depois a gente continua. Você falou, olha, antes de mandar a proposta, eu queria orar por você. E eu falei assim, ok.
E aí? Aí começou a mover, né? Aí, para quem entende, porque na hora que ela estava conversando comigo, eu claramente senti o toque, porque a gente sente, não é para qualquer pessoa, não é em toda a hora, que era para fazer essa oração e que Deus tinha algo para falar com você através da inteligência espiritual. Então, eu não te conhecia, eu te conheci através da minha amiga Alessandra, que tinha fechado com a revista. Que não me conhecia. Que também não te conhecia. Pessoalmente, não. Pessoalmente. Profissionalmente. E assim, havia assim, um mês que eu conheci a Alessandra. Eu conheci ela numa mentoria. Então, assim, não tem explicação. É Deus unindo pessoas para um propósito maior. E ele veio um resgate, assim, para mim. A minha foi um resgate naquele momento para você? Você falou os versículos, falou sobre os personagens da Bíblia que eu mais tenho conexão, que era José, que era Davi. E aí eu pensando, era muito legal, porque você estava fazendo uma oração, você não estava falando o que Deus mandou falar, você estava fazendo oração e falando tudo. E aí eu lembro que, por fim, você falou de Jeremias, né? Que Deus escolheu no ventre da mãe. E eu, mais nova, sempre me debatia com isso, porque minha mãe, ela ficou com meu pai uma única vez, gente. Eu falo que era pra me ter. Nunca mais eles ficaram, né? Então, eu sempre falo, gente, existia um propósito. Eu tinha que vir ao mundo, porque foi só pra que eu viesse, né? Que minha mãe ficou com meu pai. Não ficaram mais. E, assim, foi importantíssimo aquele dia. Foi algo, assim, uma restauração. Acho que tinha acontecido várias coisas e eu já estava bem desacreditada e de verdade, se fosse uma pessoa que eu conhecesse, eu nem iria acreditar. E aí, de fato, foi realmente a importância de também deixarmos esse lado da inteligência espiritual agir, porque é algo, como você falou, não é racional. Não tem como me explicar, não tem como questionar, não existe ciência até hoje que conseguiu desmistificar ou provar algo contrário, né? Ao contrário, a ciência hoje comprova que é importante. A ciência hoje fala que uma oração aqui consegue ser ouvida lá nos Estados Unidos. Então, cada dia, né, a neurociência, a ciência tem mostrado que é importante. E assim, eu entendi a partir dali que o que a gente precisa é o equilíbrio. Porque eu vivi muito o espiritual achando que não era inteligência espiritual. Era o que você falou no início. A bitolada. E muita gente passa por isso e acaba se decepcionando porque ela foca só numa área, só numa inteligência e ela abandona todas as áreas da vida dela como se só fazer aquilo fosse resolver o problema financeiro, o problema sentimental, o problema emocional, de situações que ela precisa plantar todos os dias naquelas áreas. São áreas completamente diferentes. Então, tudo é regido por Deus, Deus em primeiro lugar, mas o ser humano ele tem a sua participação. Ele tem que fazer a parte dele. Se ele não fizer a parte dele, não tem como Deus fazer. Até os milagres que Deus faz é a partir de um passo. É a partir da fé, é a partir de uma atitude, um posicionamento do ser humano. Ou de alguém que faz para aquele que vai receber o milagre. E então, a importância, assim, eu vejo que o meu chamado específico é reconectar as pessoas a Deus. Ou é conectar ou é reconectar. E sempre vem a mim pessoas que já passaram pela igreja, já passaram por ministérios e não tem mais, assim, acabam se afastando por alguma decepção. E aí depois eu falo um pouquinho mais sobre essa questão do discípulo e da gente focar no homem e se afastar por isso. E o legal, assim, do que você falou é até a questão, eu penso numa chave, né? Às vezes a gente tem uma chave na mão, então imagine que você tem uma chave e você sabe a porta que essa chave abre, mas o fato de você ter a chave na mão e saber a porta que ela abre não te faz abrir a porta. Com certeza. Você precisa pegar a chave, colocar a chave no local, virar a chave e abrir a maçaneta, né? E hoje nós estamos aqui no Apareça e Cresça para isso, né? Para trazer esse trabalho que você faz, para dar à luz e mostrar a outras pessoas, né, a importância para todas as áreas, para todos
tipos de negócio, para todas as pessoas que empreendem ou não, que trabalham em qualquer outro segmento, mas que precisam realmente se posicionar. Porque a gente não dá para a gente se posicionar apenas baseado na inteligência cognitiva e na inteligência emocional. E eu digo que eu sou exemplo disso. E assim, ao decorrer eu fui conhecendo você melhor, tive a oportunidade de você estar na nossa revista. Já era uma revista que foi a primeira que eu criei mesmo. E logo após eu tive a oportunidade de ter, como CEO, assumir a revista Cenário Rio aqui, que é uma honra ter você também como uma colunista, falando um pouco mais, trazendo todas as vezes, todas as edições da revista, pílulas da importância de trabalhar a inteligência espiritual, de conseguir separar também essa religiosidade da essência da fé, porque às vezes também nós estamos ali dentro, e eu me vi assim também, sendo, não vou dizer julgada, mas olhada, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e não era sobre isso. Era algo diferente. Eu falo assim que eu penso, a minha experiência com Deus é que Jesus, ele não é esse Deus carrasco que muitas vezes as pessoas elas pintam, ou talvez é a que elas conhecem. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, muitas das vezes a pessoa, ela pela falta da intimidade com Deus, pela questão só do rito, da religiosidade, de eu estar batendo um cartãozinho, estou na igreja, estou cumprindo tudo que está aqui. E pela falta da comunhão, da intimidade, às vezes ela está dentro da igreja, mas ela está desconectada de Deus. Ela está conectada com o local, com as pessoas, mas está totalmente desconectada de Deus. E cada um tem um propósito. Eu não posso achar que o propósito que Deus tem para mim é o mesmo que tem para você. E dentro de cada propósito existe um direcionamento. Até de forma de falar, de se vestir, dos lugares que você vai frequentar, tem a ver com o propósito que Deus tem com você. Então, se eu tiver e eu tiver uma mente um pouco fechada, eu vou achar que você tem que ser exatamente igual a mim, senão você não é de Deus. Ou você fala igual a mim, ou você age igual a mim, ou você não faz parte. E não é bem assim, porque Deus tem filhos diferentes, de temperamentos diferentes, de formas de agir, de pensar diferente, e o Espírito Santo, a partir da porta aberta, ele vai transformando conforme o chamado de cada um e também da disponibilidade, da pessoa se colocar ao dispor de Deus também. E tem os ciclos, Eu falo que eu não me arrependo de tudo que eu vivi. Eu conheci, tive a minha primeira experiência com 7 anos de idade, eu era caolha, e eu tinha muita dor de cabeça, e eu colocava a cabeça na parede para refrescar um pouco, para ver se melhorava, porque não adiantava tomar remédio. E eu ficava com 3 dias com um tampão de um lado, 3 dias com um tampão do outro. Na escola, todo mundo... Sabe quem perguntou por você? E eu sempre... Quem? Os piratas. E era sempre a mesma coisa, Era aquela... seriado, E eu lembro que eu vi na televisão que Jesus curava. E eu falei com a minha avó, me leva nesse lugar, avó. E ali eu tive a minha primeira experiência com Deus. Porque eu entrei na igreja, ninguém encostou em mim, ninguém sabia. Eu entrei caolho e saí com os olhos. Foi uma cura instantânea, Então eu tive outras experiências e com Deus durante a vida, tive uma experiência de não falo aceitar Jesus, porque a gente fala isso, eu vou aceitar Jesus, mas, enfim, eu aceitei ele com 17 anos, deixei ele agir da forma que eu achava que era a forma que ele queria, e tive a minha adolescência, pré-juventude, passei, e foi muito bom. Eu acho que era um momento que era importante, por mais que hoje, quando eu penso que e graças a Deus estou retomando isso, mas eu penso que existe um tempo para todas as coisas. Então hoje eu quero ir, mas eu quero não bater o cartão. Uma vez Deus me deu essa palavra de bater cartão, ele me deu a palavra de Ezequias, Amazias. Amazias era um rei que ele fazia o que era reto, mas não agradava a Deus.
E eu sempre tive esse perfil mais, assim, atrevido. E as palavras que vinham no meu coração já eram mais, assim, ousadas, né? Porque você chegar em um púlpito que você tem a oportunidade e falar exatamente isso que você falou, olha, tem pessoas, muitas vezes, até eu falei muitas vezes a gente bate cartão. Eu venho porque hoje é domingo, eu venho porque hoje é quarta, eu venho porque hoje é dia. E era o que acontecia com o rei Amazias. Ele fazia o que era reto, mas o seu coração estava longe de Deus. Aí ele não agradava a Deus. Por quê? Porque ele só fazia porque ele tinha medo. Sim. E assim, o que retrata isso que você está falando é um filme que eu vou até sugerir para vocês. Quem não viu, veja. Separa o que é bom, guarda o que você não for bom, deixa de lado. Mas o filme A Cabana, não sei se você viu. Eu amo, sou apaixonada. Esse filme, ele fala exatamente que por causa do trauma que ali o protagonista viveu com o pai, que era religioso, ele estava dentro da igreja, mas ele tinha feridas emocionais que com certeza veio da família dele lá, e ele batia na mãe, ele não tinha uma conduta. Quem não viu o filme, veja, tá? Eu não vou dar spoiler aqui, não. Mas chega uma hora que ele cresce e ele quer fazer tudo diferente do que o pai dele fez, e ele realmente ele se tornou uma pessoa melhor que o pai dele. Mas quando você observa ele dentro da igreja naquele momento, o que ele vê? Ele está ali totalmente desconectado, ele só está cumprindo um rito. Então, ele teve a experiência dele com Deus e se religou a Deus. Então, eu gosto muito desse livro, porque o livro ainda conta mais detalhes. Quando eu vi o filme, eu gostei demais. Já vi o filme acho que umas 3 ou 4 vezes. Mas eu amo o livro, porque ele é mais... né? Todo livro tem mais detalhes, assim. Super recomendo para vocês também. Leiam um livro ou vejam um filme. Vocês que não gostam de ler, vejam um filme. Quem gosta de ler, o livro também, A Cabana, eu super indico, porque é bem impactante. Para mim, é igual é Deus falando, igual a Bíblia, né? Se renova. Todas as vezes que eu vi esse filme, Deus falava de uma forma diferente. Sim. E você tem um projeto também, que você trabalha através desse projeto com as pessoas para elas se religarem a Deus, para elas trabalharem, tirarem um tempinho, né? Porque nós temos 24 horas, às vezes a gente passa o dia assim tão corrido, Então, você, através desse projeto, tem algo que vai fazer com que as pessoas se liguem um pouquinho a Deus, tira um tempinho para isso e conta pra gente como que é esse projeto, qual o nome do projeto, se as pessoas que estão nos assistindo se podem entrar, como funciona. Sim. Eu tenho alguns projetos, né? Eu tenho o projeto da mentoria, tá todo mundo aqui convidado, que é a parte que trata um pouco da parte terapêutica, psicológica da pessoa, junto com a parte espiritual, entendeu? Então, a gente trata também a sua essência. E o outro projeto que eu tenho é o Clube da Palavra, que é um projeto para todos que nunca leram a Bíblia, que não entende a Bíblia. Você que abre a Bíblia, não entende, fecha. Abre a Bíblia, não entende, fecha. Às vezes, crê em Deus, tem uma fé inabalável, mas não tem um conhecimento. E acaba sendo passado para trás por algumas pessoas que usam de má fé, né? Por saber que a outra não sabe. Então, assim, foi um pedido de todos os meus mentorados, foi um pedido unânime. Então, eu resolvi fazer um projeto para todas as pessoas de todas as religiões que quiserem ler a Bíblia, para ler a Bíblia toda. E nós vamos começar pelo Novo Testamento, a partir do livro de Mateus, falando sobre a época, sobre a parte política, quem era Mateus, qual era a profissão dele, em que momento ele encontrou Jesus, em que momento virou aquela chave, para que as pessoas possam se conectar com a mensagem de Mateus também. Bacana. E assim, para você que já leu a Bíblia toda como eu, inclusive 3 vezes, gente, eu também estou no Clube da Palavra. Então, convido você também, porque como ela disse, se renova a cada dia. Então, é uma oportunidade para quem já, como eu disse, eu já li 3 vezes, já fiz teologia, mas em um momento eu me desconectei e a letra, ela só mata, né? Então, só a letra mata. O espírito vivifica. Então, é um momento, eu acredito, que o grupo, o projeto, todo esse mover é importante, o acompanhamento, tudo isso nos ajuda também a estar conectados com esse propósito. E cumprir o seu propósito, né? Nós estamos aqui, não é de passagem, você não está aqui de passagem. Você está aqui para um propósito, então você precisa cumprir esse propósito. Enquanto você não está no centro da vontade de Deus, você pode estar rico, milionário,
pode ter resolvido várias outras áreas, mas o vazio vai estar lá. E o legal, gente, eu falava assim que com 38 anos, que eu iria ter 1 milhão investido até 40. E eu cheguei perto na porta. Meu dinheiro ficou travado, mas ficou a minha força. Né? Então não adianta a nossa força. Hoje eu fico até tranquila, porque eu penso assim, vai ser na hora que Deus quiser. Porque não adianta só não fazer, porque eu lembro que mais nova eu tinha loja, e às vezes eu questionava algumas coisas, mas tem coisas que são físicas, somos nós que temos que fazer. Com certeza. O que é impossível é Deus. Mas o possível somos nós. É nós que temos que virar a chave. Existem algumas chaves que nós temos que buscar, nós temos que ir atrás, nós temos que pegar, nós temos que conquistar. Existem algumas chaves que o próprio Deus coloca na nossa mão. Mas mesmo assim, o pegar a chave, o virar a chave é o nosso papel, né? Como foi falado. Então, é importantíssimo esse trabalho de estar junto, né? Para que consigamos ter esse conhecimento e em contrapartida, vou falar, alicerçar, né? E fazer realmente aparecer e crescer todas as outras áreas. Por isso que eu fiz esse convite para que você viesse, para a gente estar dando abertura nesse pilar tão importante, que vai ser importante para todas as outras áreas que virão, para todos os outros profissionais que vão estar aqui comigo nesse bate-papo, falando, conversando, trocando, porque é uma troca. Com certeza. É um crescimento contínuo e, assim, já deixa com um gostinho de quero mais. E assim, quem quiser entender, vocês que estão vendo o podcast aqui e quiserem entender um pouquinho mais do meu trabalho, eu faço uma live 7 horas da manhã todos os dias através do meu Instagram, que a gente vai estar passando aqui no final. E independente da sua religião, se você tem buscado respostas, pode participar dessa live, que lá haverá respostas de Deus para você. Sensacional. Então já passa o Instagram já. Vamos... Então tá. Bianca Mentoria Emocional. Me siga. 7 horas da manhã. E você pode entrar lá com a tua dúvida. Coloca diante de Deus. Muitas das vezes a pessoa que Deus revela ali, eu não conheço, nunca vi. Tem pessoas de outros países também. E não é sobre religião. É sobre Jesus e mudança de vida. Então tá todo mundo aqui convidado. Eu que já participei de várias, né? E... qual é o horário? 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. Então a gente já começa o dia, eu começo o dia 5h30. Então, tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. E assim, já deixando com gostinho de quero mais, e já vou deixar o convite para você vir em um outro momento, para falar também, abordarmos algum assunto específico desse nicho extenso que você tem, inclusive alguns tópicos que você vai estar abordando na nossa revista. Com certeza. O Apareça e Cresça é um quadro da revista Cenário Rio. A Cenário é uma revista que veio com o objetivo de trazer o cenário do Rio de Janeiro, e essa parte é importantíssima, porque faz parte, né? Nós temos que colocar o nosso estado, nossa cidade nas mãos de Deus, porque muitas vezes, com o nosso olhar físico, a gente desiste, olha defeito e problema, e nós temos que a cada dia fazer isso, né? Trazer à luz e a existência, aquilo que não existe. Temos muitas belezas físicas aqui, temos também muitas belezas de pessoas, e eu penso que o foco é realmente olhar o lado positivo das pessoas, e só através dessa inteligência espiritual que a gente consegue fazer isso. É olhar com os olhos de Deus, é olhar da forma que Deus vê o ser humano, e não o ser humano se vê ou vê o outro. Até porque a forma que você se vê determina como você vê o outro. Se você não se perdoa, se você se cobra o tempo todo, você vai tratar o outro exatamente como você se trata. E aí é que vem as grandes questões e confusões. Não é verdade? É verdade, que assim como a nossa alma imagina, assim será. Exatamente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Agora, se teus olhos forem mal, todo o teu corpo terá trevas, porque quem é honesto para o desonesto
quem é verdadeiro para o mentiroso, né? Se você já tem uma forma de lidar e tem o seu mundo interior, você vai ver o mundo segundo o teu mundo interior. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a negatividade, com os pensamentos negativos, com aquilo que a gente está consumindo na internet, na televisão, com as pessoas à nossa volta, porque já está mais do que provado que as pessoas à nossa volta, elas agora até moldam o nosso DNA. Então, nós temos que estar com pessoas positivas, que estão com o mesmo propósito que a gente, querendo crescer, melhorar como pessoa e cumprir também o seu propósito na Terra. É a famosa frase, né, que já é um ditado, virou chavão, mas é importantíssima. Qual mesa eu decido sentar e quem eu decido trazer para sentar na minha mesa. E nós estamos finalizando o primeiro episódio desse podcast Apareça e Cresça. E você também, que quer dar à luz ao seu negócio, sua profissão, aquilo que você quer trazer para as pessoas, ter um entendimento melhor, conhecer, você pode também participar conosco do podcast Apareça e Cresça. Vai ser um prazer te entrevistar e ter esse bate-papo gostoso. E nós vamos deixar também as redes sociais para vocês seguirem ela. Ela já falou, mas vamos deixar aqui na descrição do vídeo em algum lugar para que você possa começar a trabalhar essa área que é tão importante, que é o pilar para que todas as outras deem certo. E deixa um recado para gente, para os nossos, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu já estava aqui com esse recado já guardado no meu coração. Eu quero dar um recado para você que está assistindo esse podcast. Não é à toa, não é em vão que esse podcast vai chegar até você. E eu quero falar da importância de você entender que você está seguindo a Jesus. E que os discípulos de Jesus, muitas das vezes, vão errar, vão falhar, porque eles são pessoas igual a você. Ele é um pastor, é um ministro, é alguém que está lá em evidência, mas é alguém que tem limitações, é alguém que acerta e erra. Ele só aceitou o chamado dele. E ele está aprendendo todos os dias. Então, muitas pessoas se afastaram de Deus por causa dos discípulos de Jesus. Inclusive, na época de Jesus, quando ele estava com a mulher samaritana, quando ele foi ter com a mulher samaritana, havia uma rincha, né, entre os samaritanos e os judeus. A primeira coisa que Jesus fez foi mandar os discípulos sair de perto. Falou, vai comprar comida na cidade, porque ele sabia que com a limitação deles ele ia atrapalhar a obra que ele ia fazer na vida daquela mulher. Porque primeiro que Jesus era judeu, não podia falar com o samaritano e muito menos um homem falar com uma mulher. Então já entraria naturalmente o julgamento. Eles não iam entender por que Jesus escolheu aquela mulher para falar com aquela mulher e eles poderiam atrapalhar o que Jesus ia fazer na vida daquela mulher. Então, ora os discípulos estavam lá expulsando o demônio, ajudando, e ora os discípulos estavam também ali questionando, não entendendo, como o cego de Jericó é outro exemplo, que ele manda o cego calar a boca. Eles estavam incomodados com o cego, porém Jesus não estava. E o cego, ele era cego com as suas vistas, mas ele tinha conhecimento bíblico, porque ele vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele está dizendo, eu reconheço que você é o Messias. Por isso Jesus parou para falar com o cego. Porque Jesus reconheceu o conhecimento bíblico que ele tinha das profecias de Isaías. Então ele falou, não, ele me reconhece como Salvador e ele vai receber o milagre. Olha a importância do conhecimento e do clube da palavra. Então ele estava ali, mas ele tinha algum conhecimento sobre as profecias liberadas por Isaías que se cumpriram em Jesus. Então ele vai falar da árvore genealógica de Jesus, Jesus filho de Davi. Porque o Messias viria da raiz de Jessé, que é Davi. Então, que você que está decepcionado com alguém dentro da igreja, convivência que é dificílima com o ser humano, que precisa tratar o emocional, que é diferente do espiritual, tá? Muita gente aí muito forte espiritualmente, mas o emocional tá detonado, não sabe conviver com pessoas, não sabe lidar com diferenças, não se afaste de Deus por causa dos discípulos e muito menos com pessoas que deveriam estar tratando as outras áreas da sua vida. Que você entenda que foi Deus e Jesus que te chamou para um propósito maior. Se você está afastado, volte, que Deus te dará a direção certa. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para quem está em casa, para quem vai assistir depois, porque tem muita gente desconectada que precisa se conectar e entender que estamos num mundo de pessoas imperfeitas e que o único perfeito que tem aqui é Jesus. O resto acerta e erra. É verdade, que delícia, né? Nós ficaríamos aqui o dia todo falando, muito bate-papo e ainda vivendo essa experiência, que delícia, que gostoso e que unção, né? Muito obrigada, muita gratidão por ter
aceitado esse desafio, principalmente porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que acontece por trás dos bastidores, né? Mas estamos aqui dando início aí a esse primeiro episódio, e é o primeiro de muitos, e com certeza a casa é sua. Seja bem-vinda e volte mais vezes.